Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos continuar o estudo do eletromagnetismo, falando sobre indução eletromagnética. Para conseguir estudar a indução eletromagnética, nós devemos conhecer o conceito de fluxo magnético. Bom, imaginem que através dessa janelinha, está passando uma certa quantidade de vento, por exemplo. E esse vento está vindo nessa direção aqui, ó, da câmera até mim. Então, está passando um vento aqui. Se eu quiser analisar o vento que passa através da janelinha, eu tenho que pensar em três coisas. Primeiro, na intensidade do vento. Por quê? Porque se tiver uma quantidade de vento muito grande entrando aqui, né? Um vento muito forte aqui soprando, vai entrar bastante vento aqui. A segunda coisa que eu posso pensar, pessoal, é a área dessa janelinha. Porque se for uma janelinha bem grandona, vai passar mais vento, né? Mas se for uma janelinha bem pequenininha, passa menos. E o terceiro e último ponto importante para calcular a quantidade de vento na janelinha é o ângulo entre o vento e a janelinha. Porque se eu fizer isso aqui com ela, não entra nada de vento. Assim entra um monte, né? Entra tudo. Assim mais ou menos. E assim nada. Certo? Bom, a quantidade de vento fluindo, passando através dessa janela, nós chamaríamos de fluxo de vento. Mas imaginem que ao invés de vento, nós temos um campo magnético B. Para eu calcular o fluxo magnético, o fluxo de campo magnético através desta janelinha, eu preciso da intensidade do campo, da área da janelinha e da inclinação que essa janelinha está. Para falar da inclinação dessa janelinha, nós temos um vetor, o vetor normal. Ele indica para onde a janelinha aponta. Beleza? Bom, então, imagine que eu tenho essa janelinha, ela está apontada para lá, né? E tem um certo campo magnético permeando ela. O fluxo magnético, representado pela letra φ. Então, esse φ aqui é o fluxo magnético. Ele vai depender do valor do campo magnético B campo magnético nós sabemos que é dado em Tesla, da área da nossa janelinha, a área em metro quadrado, né? E esse ângulo, pessoal, é o ângulo entre, vou colocar como eu coloquei antes ali, né? É o ângulo entre o vetor normal da área e o campo magnético, certo? Algumas observações. A primeira, normalmente esse ângulo ele é 0 ou 1. 0 para indicar que não tem nada entrando na janelinha, 1 para indicar que está tudo entrando na janelinha. Então, na grande maioria das vezes, ou tu vai calcular só B vezes A, ou tu vai calcular, não vai calcular nada, né? Porque vai dar 0. Certo? Então, no caso, 0 é quando não está entrando nada de fluxo. 1 é quando está entrando tudo de fluxo. Então, todo esse cosseno de θ, tu vai colocar 0 ou 1. Certo? Observem a unidade do fluxo magnético também, tá? É Tesla vezes metro quadrado. Isso ganha um nome. Nós chamamos de WB. Este WB é a unidade Weber. Opa. Weber, certo? Percebam que o Weber é equivalente a Tesla vezes metro quadrado. WB é igual a Tm quadrado. Ok? Muito bem. Então, conhecendo o conceito de fluxo magnético,
nós podemos entender o fenômeno da indução eletromagnética. E esse fenômeno é explicado através de uma lei chamada lei de Faraday. Imaginem que ao invés de uma janelinha qualquer, agora eu tenho um circuito, eu tenho um material condutor, eu tenho uma espira, nesse caso é uma espira retangular, né? Poderia ser uma espira circular, uma espira qualquer. Diz a lei de Faraday que se houver uma variação de fluxo magnético no interior dessa espira, vai aparecer uma corrente elétrica nela. Então, com uma variação de fluxo magnético, eu tenho uma força eletromotriz induzida. Lembrem que força eletromotriz é DDP e ela acaba, por consequência, né, produzindo, se eu tenho uma DDP, eu vou ter também uma corrente, certo? Bom, para isso eu preciso variar o fluxo magnético no interior dessa espira. Então eu preciso primeiro de uma fonte de campo magnético. Imaginem que eu tenho um ímã. Bom, então eu tenho um ímã e uma espira e posiciono os dois, por exemplo, assim. O que vai acontecer? As linhas de campo magnético desse ímã vão entrar na espira. Mas isso não é o suficiente. Eu preciso que exista uma variação do fluxo magnético. Ou seja, se eu deixar o ímã parado, não acontece nada. Porque esse campo ele tem que estar variando, certo? Esse fluxo tem que estar variando. Então, se eu pegar, por exemplo, o ímã e fizer isso aqui, ó, opa, o que eu vou ver? Quando eu vou para baixo e para cima com o ímã, aparece uma corrente de um lado para o outro nessa espira. Ou, classicamente, pessoal, o exemplo mais comum, aproximar e afastar o ímã. Quando eu vou aproximando o ímã, não tem cada vez mais campo magnético entrando aqui dentro, o fluxo magnético está aumentando. Aparece uma corrente. Agora, se eu afasto, o fluxo magnético está diminuindo, aparece aqui uma corrente. Bom, João, isso serve para alguma coisa? Gente, isso serve para tudo na nossa vida. Por quê? Porque se eu fizer esse fluxo magnético, por exemplo, variar de um lado para o outro, eu produzo uma corrente alternada. E nas nossas aulas de eletrodinâmica, nós conversamos que a corrente que chega nas tomadas da nossa casa, ela é uma corrente alternada. Porque a corrente contínua, ela não pode, ela causa muita perda de energia, ela não pode ser transmitida às longas distâncias. Ou seja, a indução eletromagnética, a lei de Faraday, tem como principal aplicação tudo nas nossas vidas, a geração de energia elétrica, certo? Então, as lâmpadas, as tomadas, o meu computador, consequentemente, o carregador do meu celular, tudo isso tem a ver com indução eletromagnética, certo? A energia elétrica, a transmissão de energia elétrica tem a ver com isso. Além disso, outras aplicações interessantes que costumam aparecer, elas estão relacionadas, pessoal, aos instrumentos de música que são elétricos. Por exemplo, uma guitarra. Se tu pega uma guitarra e tu não conecta ela, né? Tu vai perceber que ela faz... Ela não faz barulho nenhum, praticamente, né? Agora tu bota lá na caixa de som, o pau pega. Certo? Aí o negócio funciona, né? Como que funciona a guitarra, pessoal? Obrigatoriamente em uma guitarra, a corda ela é de aço. O aço, tendo ferro na sua composição, é um material ferromagnético. Então, é um material que pode ser magnetizado. As cordas, elas são, portanto, magnetizadas. E quando a gente bate na corda, ela vibra. Bom, se ela está magnetizada, ela tem um campo magnético. Quando ela vibra, esse campo magnético oscila com a mesma frequência. E aí a gente tem uma bobina, certo? Um captador, que a partir da oscilação, da variação do campo magnético, induz uma corrente. E é essa corrente que vai lá para a caixa de som, que faz sair o som e que faz a guitarra funcionar. Isso vale para qualquer instrumento de som que seja elétrico, ou até mesmo para um microfone. Imagine que eu estou aqui de microfone, pessoal, estou aqui, microfonezinho. Quando eu falo, as minhas cordas vocais vão vibrar, certo? Essa vibração vai ser amplificada pela boca, o ar vai vibrar, né? O som é uma onda
uma onda mecânica, longitudinal, o ar vai vibrar, e aí no microfone tu vai ter um dispositivo magnetizado que vibra na frequência da minha voz. E se esse dispositivo magnetizado vibra, o campo magnético dele vibra, o que induz uma corrente. E essa corrente é levada lá para a caixa de som, por exemplo. Então, o microfone também tem a ver. Enfim, qualquer instrumento desse tipo, pessoal, uma guitarra, um microfone vai ter a ver. Então, percebam que a lei de Faraday, a indução eletromagnética, ela tem tudo a ver com, primeiro, produção de energia, porque é através dela que nós obtemos corrente alternada para transmitir energia elétrica para todos os lugares do mundo, praticamente, né? E também ela tem a ver com, ela tem diversas outras aplicações e eu destaco aqui para vocês essas aplicações dos instrumentos musicais, tá? Vocês poderiam perguntar, João, e quando é uma bateria? Aí tem que tomar cuidado, né? Quando a gente estudou lá corrente contínua e tal, bateria, uma pilha, um gerador. Um gerador, aí é uma corrente contínua, certo? É aquele que transforma energia química em elétrica. Aqui não. Quando eu tenho um fenômeno eletromagnético, eu produzo a tal da corrente alternada. Bom, a lei de Faraday, ela disse pra gente, então, que se, sei lá, eu pego essa espira e um ímã e movimento, causa um movimento relativo entre eles, percebam que tem que ser um movimento relativo, né, para ter variação de fluxo, porque se eu for para o lado com a mesma velocidade com as duas, ou para cima e para baixo com a mesma velocidade com as duas, não tem um movimento relativo, então a quantidade de linhas, a quantidade de fluxo magnético não vai sofrer variação, eu tenho que ter alguma coisa do tipo isso aqui, certo? Assim, enfim, um movimento relativo entre a espira. Eu, produtor de campo magnético ali, né, e a fonte de campo magnético, que eu estou exemplificando com essa caneta, imaginando que ela fosse um ímã, ok? Então tem que ter um movimento relativo, mas a lei de Faraday, ela não nos diz como isso acontece. E quem nos diz como isso acontece é a lei de Lenz. Ela diz que quando ocorre a indução eletromagnética e é produzida uma corrente elétrica, essa corrente ela gera um campo que se opõe, no sentido de se opor a essa variação do fluxo magnético, certo? Ou seja, as espiras são temperamentais, elas são como noivas. Eu tô sem minha aliança aqui, mas elas são como as nossas namoradas. Imaginem que esse aqui é o namorado, é o imã. Esse aqui é a espira, a namorada. O namorado está lá no seu campinho magnético, achando que vai se consagrar, que vai gerar uma variação de fluxo, e ele tenta se aproximar da espira. A espira, a namorada, ela produz um campo magnético no sentido de se opor a essa variação. Ou seja, ela produz espontaneamente uma corrente, certo? E essa corrente tenta repelir o ímã. Portanto, se o namorado tentar chegar perto, a namorada tenta repelir ele embora. Para fazer isso, ela gera uma corrente. Se o namorado agora pensar, tá, tudo bem, acontece, não era meu dia, e ele tenta ir embora, ele tenta, portanto, se afastar, aí a namorada não quer deixar. Ela produz uma corrente no outro sentido para atrair ele de volta. Ou seja, se tu tentar aproximar um ímã de uma espira, ela vai tentar te repelir. Se tu tentar afastar, ela tenta te atrair de volta. Exatamente como nos relacionamentos modernos. Ou seja, galera, bem simples, ó. Tá aqui o ímã. Tá aqui, vou desenhar aqui, ó. Imagina que tem aqui, né, ó, o campo magnético dele, ó. Eu estou indo com ele na direção da espira. Eu estou tentando me divertir aqui com o meu campo magnético. Ela diz, não vai rolar, amigo. Ela produz um campo oposto. E para produzir esse campo oposto, né, a regra da mão direita, para produzir um campo para lá, a corrente tem que estar para cá. Certo? Ou tu pode pensar, se tu tenta aproximar o norte, ela induz um norte,
porque norte e norte se repelem, né? Te mandando embora. Então, se tu tentar se aproximar, ela vai gerar uma corrente para tentar te repelir. Mas se tu tenta se afastar, tu diz, tá bom, tá aqui o meu campinho magnético, ó, eu vou embora com ele. Aí ela diz, ah, meu amigo, também não é assim. Se tu tentar tirar o teu campinho magnético dali, ela vai gerar um campinho para o outro lado, ou seja, produzir um sul magnético aqui, porque os opostos se atraem, tu está tentando fugir, ela não deixa, ela te atrai de volta. Só que para isso, para o campo estar para cá, a corrente produzida está no outro sentido, né? Então, se eu estou tentando chegar com o meu campinho magnético, a espira me repele, se eu tento me afastar, ela me atrai de volta. Nessa brincadeira, ela produz uma corrente elétrica que pode ir para um lado ou para o outro lado, né? Dependendo se está aproximando ou afastando o ímã. E percebam que mais ou menos daí saiu corrente de a produção, sai a produção, né, da corrente alternada, né? Se imaginem que esse ímã vai e volta, essa corrente vai e volta também com a mesma frequência, certo? Combinando essas leis de Faraday e lei de Lenz, pessoal, nós temos essa equação. Essa equação calcula a DDP gerada na espira. Este E, conforme vocês já sabem, é o E de força eletromotriz, a tal DDP produzida em volts. Esse ΔΦ, logicamente, é a variação de fluxo magnético, que é o que produz a parada toda, de fluxo magnético, em Weber, né, que é a unidade de fluxo magnético. Esse ΔT, claro, é o tempo, em segundos. E esse N, pessoal, eu estou calculando para uma espira, né? Mas eu poderia ter uma bobina, eu poderia ter várias espiras. Então, esse N aqui é o número de espiras. Vocês poderiam dizer, João, tem um menos na fórmula? Tem. Lei de Lenz. Na verdade, a gente poderia dizer algo do tipo, ó, sem o menos é a lei de Faraday. Se eu tenho variação de fluxo, eu tenho uma força eletromotriz induzida. O menos, ele tem a ver com a lei de Lenz. Por quê? Porque essa força eletromotriz induzida, ela está no sentido de se opor à variação de fluxo. Então, se opõe, né? O menos tem a ver com a lei de Lenz, tudo bem? A equação é a lei de Faraday e o menos é por causa da lei de Lenz. Vamos pensar assim. Então, é isso, turma. Esse conteúdo, ele tem diversas e diversas aplicações, certo? Costuma cair muito nas principais provas de vestibulares por aí. Destaque especial ao Enem, que cobra essa frase aqui em praticamente todas as provas. E tem que se ligar nas palavras-chave, que são variação. Então, se eu tiver um campo magnético variando, eu vou ter lá uma corrente sendo gerada em algum circuito, certo? E se opor, e oposição. Essa corrente ela vai tentar se opor à variação de fluxo magnético. Tudo bem? Então, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato comigo, beleza? Um abraço para vocês e até mais.